Sendo que fala Alf, neste 20 de dezembro de 2019, sexta-feira. Vamos fazer um estudo sobre a carta de Tiago, as 12 tribos dispersas. Esta carta é da autoria do irmão de Jesus, irmão de carne de Jesus, filho de Maria e José. Ele se converteu depois da ressurreição de Jesus. Imagina alguém, um instante. Que a graça do Senhor, vamos fazer uma oração, que a graça do Senhor lhe alcance, lhe dê conhecimento da palavra, a fé salvadora em Cristo Jesus. Amém. Então, Tiago era irmão de Jesus, porque o outro Tiago, o Tiago maior, foi decapitado pelo Herodes Agripa, que morreu comido de vermes no seu belo palácio de Cesareia. Shalom Hashem, que o Alf, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo e te traga a fé salvadora no teu coração. É a Epístola de Tiago, vamos fazer hoje o projeto 27, dia 20 de dezembro de 2019, sexta-feira. Vamos fazer esse estudo na carta de Tiago com pregação e oração e apelo. Tiago era irmão de Jesus, filho de Maria e José. Era irmão na carne de Jesus, se tornou irmão espiritual de Jesus na sua conversão depois da ressurreição do Pentecostes. Estava lá com Maria e seus irmãos. E imagina, você tem um irmão que é Deus. Você não acreditava. Mas aí ele morre. Então você fica triste, você chora com a sua mãe, com seus irmãos, suas irmãs. E aí depois vão te contar que ele está vivo. Sabe aquele irmão que você perdeu, que morreu lá na cruz, sofreu, foi sepultado, você viu lá o sepultamento. Ele está vivo andando aí pregando para todos a vida eterna, né? E ele passa pelas paredes, ele tem poderes especiais, o corpo dele. Imagina o impacto na vida dos irmãos de Jesus depois da ressurreição. E esse Tiago era um dos irmãos de Jesus, né? Tiago, José, está lá nos evangelhos que Jesus tinha outros irmãos. E ele nos escreveu essa preciosa carta. Essa preciosa carta de Tiago é muito mal interpretada, porque ele trata de ética e moral cristã e da fé cristã em confrontação. As cartas de Paulo, ele normalmente fala da ética e da moral cristã, mas ele não confronta. Ele apenas exorta: olha, maridos, obedecei, amai as suas mulheres. Hoje tem muito marido obedecendo as mulheres, né? Mas ele diz: mulheres, sede submissas a seus maridos, e filhos aos pais, servos aos seus patrões. Mas Tiago, ele confronta a ética e a moral, como nós vamos ver, né? Em alguns capítulos ele diz assim: olha, se tu faz isso, tu não está fazendo distinção de pessoa e sendo um injusto juiz, né? Então, se tu está julgando teu irmão, tu está sendo autor e legislador da lei, então ele é muito mal interpretado porque ele confronta a nossa ética e moral cristã e nos adverte sobre o perigo de termos uma ética e uma moral cristã derivada da nossa teologia injusta, né? Tem uma moral ética cristã injusta. E é muito útil a sua carta, porque muitas coisas que nós hoje fazemos na igreja, seja ela congregacional, presbiteriana ou
doméstica. São práticas que demoraram para que as igrejas tivessem. Hoje elas parecem normal, mas na época não era. A economia e a sociologia da época era bem diferente no Império Romano pagão. Parece que nós já estamos voltando àquela ética pagã novamente. Esta carta vai se fazer útil para as igrejas novamente. Então Tiago escreveu essa carta, provavelmente de Jerusalém, onde ele talvez não tenha saído, né? No vasto Império Romano do século I, para as 12 tribos que estão dispersas pela Itália, pela Grécia, Macedônia, Ásia Menor, Líbia, Egito. Os judeus foram dispersos desde a época do Império Assírio, 590 a.C., voltando com o imperador Ciro da Pérsia, com Esdras e Neemias, e novamente dispersos na guerra romana que tomou o poder e mantém a nação cativa dos romanos como província. E Tiago vivia nessa época. E a crucificação do seu irmão Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, era comum, era normal da política da época. Aqueles que resistiam a esse Estado soberano imperial eram executados na cruz. Só que Jesus ressuscitou e Tiago, ao vê-lo com o corpo transformado e sendo um judeu, formado nas Escrituras desde a tenra idade das sinagogas, ele compreendeu que o seu irmão era aquele Messias e Deus prometido pelos profetas. E agora ele não vai falar disso, ele não vai expor a teologia cristã, ele vai expor a ética e a moral cristã nas igrejas da dispersão. Os judeus estavam lá dispersos, fazendo seus negócios, ganhando sua vida e se deixando influenciar pelos ricos do império, né? Esquecendo dos oprimidos, esquecendo dos pobres, não tendo solidariedade com eles, nem com a viúva e os órfãos, porque um detalhe importante é que as viúvas e os órfãos eram muitos, porque havia muita guerra. Para você ter uma ideia, a idade média dos homens no Império Romano era de 25 anos, morriam tudo em guerra. Então, Tiago vai escrever neste mundo conturbado, pagão, romano, onde a ética e a moral cristã ainda não tinha chegado e alcançado, o que valia era a força e a riqueza. Ele vai confrontar a ética das igrejas, das 12 tribos, espalhadas pelo Império Mediterrâneo. É uma carta muito densa, ela não pode ser em menos de 2 horas, você não pode analisá-la, né, expô-la. É preciso tempo. Mas nós vamos fazer apenas uma introdução, um resumo dessa epístola tão importante. Quando nós sabemos da maneira correta interpretá-la. No primeiro capítulo. Então, no primeiro capítulo, Tiago fala sobre a importância da aprovação de Deus, que nos permite ser tentado para que nós possamos ter um conhecimento do embate da nossa guerra espiritual, do mundo espiritual e cósmico. Então, Tiago, ele endereça as 12 tribos dispersas, servo de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o seu irmão,
E ele diz: tendes por motivo de maior alegria para vós as várias tribulações que vos afligem, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Hipomone é uma paciência triunfante, a fim de que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então o homem, ele é escravo da sua carne, dos seus desejos carnais, do seu pecado. E a aprovação de Deus reprime o nosso pecado, nos dá a graça para superá-la, e nós, para conhecermos o poder de Deus e essa paciência triunfante. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á concedida. É o estilo de Tiago, ele vai expondo os seus argumentos, mas sem transição, né? Ele primeiro diz assim, fica alegre com as provações, e se falta sabedoria, peça a Deus. Mas sabedoria para quê? Sabedoria para vencer essas tentações e essas provações. Aliás, tentação e provação são coisas diferentes. Provações é aquilo que Deus permite. Tentação é aquilo que o diabo, a carne, a concupiscência, que ele vai falar em outro capítulo, nos lança, né? Nos domina, quer nos escravizar. Mas peça sabedoria com fé, versículo 6, sem nada hesitar, porque aquele que hesita é semelhante à onda do mar, que é agitada e levada a uma parte para a outra pelo vento. Não pense, pois, tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de espírito duplo é inconstante em todos os seus caminhos. Ora, o irmão que é de condição baixa glorie-se da sua exaltação, pelo contrário, o rico da sua humilhação, porque ele passará como a flor da erva, pois assim como o sol rompeu ardente, a erva secou e a flor caiu e perdeu a gala do seu aspecto, assim também murchará o rico nos seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois que tiver sido provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando é tentado, diga que é tentado por Deus, porque Deus não é tentador de coisas más, não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria consciência, que o atrai ali si. Depois a consciência, quando ele se conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, quando tiver sido consumado, gera morte. Não queirais, pois, enganar-vos, irmãos meus muito amados, toda a excelente, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de vicissitude, por sua vontade nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Não queirais, pois, enganar-vos, irmãos meus muito amados, toda dádiva excelente e todo dom perfeito vem do alto, e descende do Pai das luzes. Esse versículo de Tiago é muito importante, inclusive para mim, que uma vez vi um Deus no céu, em cima da nossa capela, de púrpura, muito bonito, e ele lançou um raio púrpura sobre mim, que estava enfermo, e eu pensei que se tratava de Jesus, e agradeci, digo, Rei do Universo, purpúreo. No outro dia abriu-se o poço do abismo, eu tive uma visão do inferno, quase me morri. E Deus foi muito grato comigo, porque Ele me deu um dom de visão nesse dia, que meus olhos fechados estavam enxergando um farol, uma luz dentro. Então Deus me fez vencer esta tentação do diabo, que se passava por anjo de luz, por Jesus, no céu, sobre a capela, etc. E eu vi que, como ele diz, né, essa hipomone, essa provação da paciência, hipomone, nós fomos gerados pela palavra da verdade, para sermos primícia das criaturas eternas de Deus, humanas eternas de Deus, no corpo de Cristo, nas semanas de Cristo. Então a provação vai nos levando também a sermos perfeitos como Cristo. E assim é a pedagogia de Deus. E ele não tenta, mas ele usa o diabo para nos tentar e, por fim, para nos matar, né? O diabo é que nos mata, não é Deus que nos mata. O diabo é que arma ciladas e mata as pessoas e rouba. Esse é o trabalho dele aqui. E Deus, ele nos fortifica, ele nos salva com sua graça, pela fé. E nos leva para o céu, a nossa alma, para depois vencer definitivamente o diabo e a morte,
na nossa ressurreição, como fez com Cristo, e mostrou a Tiago que o fez converter. Inclusive, há uma suspeita que, né, um grande ídolo da televisão brasileira tenha caído nos Estados Unidos na cilada de uns satanistas e tenha sido morto lá. O diabo está sempre armando ciladas. E essa casa era uma mansão que ele comprou, e com uma semana que ele estava lá, ele apareceu morto. E não se sabe explicar a morte dele. Mas alguns já mostraram que os donos, eram médicos que estavam no mesmo hospital e que tinha uma imagem de Satanás muito feia lá dentro do quarto. Pode ser só especulação das pessoas, mas com certeza existem seitas diabólicas que promovem sacrifícios humanos. E muitas vezes as circunstâncias de sacrifícios para chamar a atenção com seus objetivos secretos não é conhecida por nós. Mas o diabo está fazendo das suas aí por aí. Que esteja longe da nossa vida. Amém. Vós sabeis mais de Letícia. Irmãos, assim todo homem seja pronto para ouvir, porém tardio para falar e tardio para se irar. Sede, pois, fazedores da palavra, e não ouvintes somente. Então, na lei perfeita da liberdade, seja executor da obra, e esse será venturoso no que fizer. Se alguém, pois, julga que é religioso não refrando sua língua, seduzindo seu coração, sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar as órfãs viúvas nas suas tribulações e conservar-se puro deste século. Meus irmãos, não queirais conciliar a fé do glorioso nosso Senhor Jesus Cristo com a acepção de pessoas. Aqui entra o rico e o pobre na igreja, e a gente dá uma cadeira especial para o rico e manda o pobre se recolher. Então nós estamos fazendo acepção de pessoas, nós somos justos e quebrando a lei. Mas a misericórdia triunfa sobre a lei. Que aproveitará, irmãos meus, se tem fé e não tem obra? Então ele vai citar Abraão, né? Que a obra aperfeiçoou e explicitou a fé de Abraão. Então a obra é como o corpo para o espírito. A obra é a materialização espiritual da fé, sem a qual ela é vã. Ela é apenas teoria. A mesma teoria da fé, eu acho que não é vã, não, né? A gente aprende muito com a boa teoria de fé. Mas não é isso que Tiago trata nessa carta. Talvez seja por isso que Lutero, tão ávido em conhecer a teoria da fé, a teologia da fé e da justificação, achou que ele estava discutindo isso. Não, ele não está negando a salvação pela graça. O que ele está negando é a fé que não é explicitada na igreja. Então é a fé social. A fé social tem que aparecer. Senão, como é que as pessoas vão julgar a nossa fé? Não querais, irmãos meus, fazer-vos muitos de vós mestres, sabendo que expondes a um juízo severo. E aqui eu volto a falar sobre a língua, que é como freio de cavalo, que é como leme de navio, que é como um fogo que incendeia uma floresta, e como uma fonte de água salgada e doce, ou como uma árvore que dá bom fruto. Então a gente tem que usar a nossa língua como uma fonte de água doce e não saloba, como um fruto para as pessoas e não como um fogo que destrói, né? E conduzi-la como um freio que conduz o cavalo. O fruto da justiça é semeado em paz pelos que praticam a paz. Então, usemos a nossa língua para a paz, não para a guerra. E aí ele já, sem transição, ele já fala da guerra. De onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Não vem ela das vossas concupiscências, que combatem nossos membros, cobiçais não tendes? Então matais, invejais, não podeis alcançar, litigais e fazeis guerra, contenda, não obtendes o que pretendeis, porque não pedis e não recebereis, porque pedis mal, com o fim de satisfazer as vossas paixões. Infiéis, adúlteros,
Não sabeis que a amizade do mundo, a amizade do mundo nos torna inimigos de Deus. Isso aqui é muito importante, porque os judeus, que eram comerciantes, que eram negociantes pelas 12 tribos dispersas no império, eles tinham a tendência de o quê? De ficar nos portos e se envolver com o mundo, com o dinheiro. Até hoje tem, né? E Tiago diz assim, mas não esqueça dos seus amigos, dos seus irmãos, dos pobres, das viúvas. E não se entregue o coração ao mundo, aos negócios, porque o Espírito tem ciúme de vós. Ele quer 100% do vosso coração. E não sejais orgulhosos com a riqueza. Então hoje você vê o problema aí dos judeus ortodoxos, e até dos cristãos também, com o dinheiro, com a riqueza, com o orgulho dessas coisas, desse poder. E ele manda aqui novamente essa transição. Sede, pois, sujeito a Deus e ao demônio, e ele fugirá de vós. Ou seja, esse mundo, esse esquema do mundo, é operado pelo demônio, como nós citamos esse caso aí, famoso, né? Então, aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Lavai, pecadores, as mãos, purificai os corações. Não ser duplo de espírito, vacilante. Humilhai na presença de Deus e ele vos exaltará. E o riso transformará em alegria eterna e não em luto. Irmão, não digais mal. Lavai as mãos e purificar os corações. 8. Na regeneração do Espírito Santo, que é derramado por nós. Irmão, não digais mal uns dos outros. Que diz mal do seu irmão, ou que julga o seu irmão, diz mal da lei. E julga a lei, porque você está acima da lei, se jogando, se justificando justo e condenando o irmão injusto. Agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos àquela cidade, então que a nossa vida como vapor, nossos negócios, só podem ser ditos se Deus quiser. Então isso é um hábito que devemos ter. E isso nós não devemos esquecer de fazer o bem, a omissão, o pecado da omissão, a presunção e da soberba. São 3 pecados, né? Que Tiago está tratando. Então, como eu disse, é uma ética e uma moral, um tratado de ética e moral prático para a igreja. Imagina hoje a gente chegar a uma pessoa pobre e dizer, tu é pobre, fica lá atrás. Tu é rico, vem aqui para frente, perto de mim. Seria absurdo isso, mas era praticado naquela época. E hoje na religião ortodoxa grega ortodoxa judaica, é considerado um homem rico, um homem de Deus, um homem especial, porque eles não creem na ressurreição dos mortos, né? Não é o caso de Tiago. Tiago viu seu irmão ressurreto, o Messias, nosso Deus, Jesus, ele cria nessa ressurreição. Então ele estava dizendo que as riquezas vão passar, elas apodrecerão, os vestidos serão comidos de traços, belos vestidos. Ouro e prata enferrujam, e esse ferrugem dará testemunho, devorará as vossas carnes como um fogo. Então é exatamente o que os ricos passam o dia todo pensando, como é que eu vou livrar meu dinheiro da inflação, como é que eu vou ganhar mais juros, mais rendimento, em que país. Passa o dia todo pensando nisso. Né? Eis que o salário dos trabalhadores ceifaram os vossos campos, do qual foi defraudado por vós, clama, porque eles não têm o que comer, subsistir, tratar da saúde, alimentar a família. E o clamor deles sobe até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Os ricos sem Deus vivem em delícias sobre a terra, em luxúrias. Serva o coração como para o dia da imolação, uma matança. E até eles matam e condenam o justo, e ele não vos resiste. Sendo depois paciente e pomone, irmãos, até a vinda do Senhor. Então ele fala a vinda do Senhor, que vai trazer a justiça com uma terra com justiça. Com a figura do lavrador que espera as chuvas temporais em Seródia. E fortaleceis vossos corações na vinda do Senhor. Não vos queixeis, irmãos, que é bem-aventurado aquele que espera a vinda do Senhor. Segundo Paulo. Eis que o juiz está à porta. Tomai, irmãos, modelo, não suportar os males, os trabalhos. E na paciência, os profetas que falavam em nome do Senhor. Vede que proclamamos bem-aventurados aqueles que sofreram. Vós ouviste falar da paciência da fé do Senhor, porque o Senhor é misericórdia compassivo. Sobretudo, irmãos meus, não jureis nem pelo céu nem pela terra. Seja a palavra sim, sim. Então, assim, vamos dizer, vou fazer aquele negócio, vou fazer aquela viagem, vou fazer tal coisa, se Deus quiser. Também dizei, olha, eu não juro, mas eu digo que é sim. Olha, eu não juro, mas digo que é não.
Está triste alguém? Faça oração. Esse é um verso eu gosto muito. Está alegre, cante salmos. Está entre vós algum enfermo? Chama-se para vir da igreja e unja com óleo. Né? Aqui o pragmatismo da oração com óleo, da alegria, do louvor. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem salvos. Porque a oração fervorosa do justo. Elias era um homem sujeito ao sofrimento, mas pediu chuva e veio chuva. Meus irmãos, algum de vós está vendo a verdade. Se algum outro converter, sabe que conduzir um pecador ao erro do seu caminho, salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui não quer dizer que a obra vai cobrir os nossos pecados. A obra vai nos trazer uma confirmação da fé e isso, essa perfeição, esse exercício de paciência e hipomone, nos dá galardão, coroa da glória, né? Que Jesus nos dará. Coroa da vida, desculpa. Então essa é mais uma coroa, se lembra? A coroa da justiça, que Paulo almejava, né? A coroa da glória e essa terceira coroa, a coroa da vida. Não quer dizer que são 3 coroas no céu, mas uma que contém esses 3 diademas. Shalom Hashem, essa foi a carta de Tiago, projeto 27 de Igreja de Jesus. Esse que vos falou, Aleph, Ministério Igreja de Jesus. A paz e a graça, você que não aceitou Jesus, aceite-o agora no seu coração, para que essa graça de Deus lhe salve e faça suas obras como frutos benéficos e doces para o próximo e para ele mesmo, como incenso suave e perfumado. Você que está distante de Jesus, se aproxime de Jesus novamente, confesse seus pecados e receba a renovação, a regeneração do Espírito no seu coração. Abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, esse que os falou, Shalom Hashem, na paz do Senhor.